Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura, que farei dos versículos 44 a 52, dando prosseguimento à exposição desse livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Diz assim a palavra do nosso Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, no domingo passado, na última oportunidade que nós tivemos, nós consideramos aqui os versículos 13 a 43 desse capítulo, que Lucas registrou ao primeiro sermão do apóstolo Paulo. Foi através dessa mensagem, pela proclamação do Evangelho, que milhares e depois milhões de pessoas seriam convencidas da sua iniquidade, do seu pecado, e seriam feitas novas criaturas em Cristo Jesus. E assim o reino de Deus seria promovido, especialmente no Ocidente, e em todo o mundo também, até os confins da terra. Vimos também que aquela mensagem do apóstolo Paulo foi bem recebida na cidade de Antioquia da Pisídia, de maneira que Paulo ele foi convidado a voltar àquela sinagoga para, continuando a expor a palavra de Deus, e outros nós vimos que não tiveram paciência, eles estavam tão desejosos de ouvir aquela mensagem, que foram atrás do apóstolo Paulo. E aqui, irmãos, esse texto que nós lemos, uma semana se passou, desde que Paulo pregou naquela sinagoga, e lá ele retornou para pregar o Evangelho, o Evangelho que, como nós vimos, enfatiza a soberania da graça de Deus na história do povo de Israel, o Evangelho que enfatiza a obra expiatória de Cristo Jesus. Nós vimos que esse Evangelho também ele tem uma livre oferta de perdão, mas exige arrependimento e fé. E também vimos que esse Evangelho ele adverte contra o perigo de negligenciar, de não dar ouvidos a esse Evangelho. Paulo, e não vamos imaginar aqui, irmãos, que Paulo passou toda a semana sem fazer nada. Certamente ele passou a semana falando para aquelas pessoas que o procuraram depois daquele momento na sinagoga, explicando detalhadamente a palavra de Deus,
E o fato, irmãos, é que a notícia correu naquela cidade. A notícia se espalhou por aquela cidade, e a notícia correu de tal maneira que havia ali um pregador anunciando a mensagem de salvação, e houve aquele interesse, né, por muitas pessoas em ouvir essa mensagem. E Lucas aqui, irmãos, com um exagero compreensível, ele menciona que no sábado seguinte, quase toda a cidade afluiu para ouvir a palavra de Deus. E nós não precisamos, né, irmãos, nos perder naquelas especulações de racionalistas e liberais, né, que fazem aquelas perguntas: como é que pode toda uma cidade caber numa sinagoga? Evidentemente, aqui Lucas está usando aqui de uma linguagem que nós costumamos usar, né? É como se ele dissesse assim: ó, naquele dia a sinagoga ela estava lotada, estava apinhada de gente, abarrotada, né? Como nós costumamos dizer. E eu gostaria de ressaltar nessa manhã com os irmãos as reações que essa mensagem provoca, né, acarreta, quando a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade. As reações que Lucas ele registra aqui no final desse capítulo 13. Um dos efeitos, irmãos, é que o evangelho tem esse poder de atração. Nós podemos ver claramente aqui, o evangelho atrai as pessoas pela motivação correta. Veja que não há, irmãos, necessidade de nós mercadejarmos a palavra de Deus. Não é necessário que nós utilizemos recursos de entretenimento ou coisas do tipo, porque a genuína pregação do evangelho tem esse poder de atrair as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu ali naquela cidade de Antioquia da Pisídia, quando muitos foram atraídos, muitos se dirigiram para aquele local para ouvir a palavra de Deus, e a sinagoga então estava apinhada, estava abarrotada de gente desejosa de ouvir o evangelho de Cristo Jesus. Outro efeito que a pregação da palavra de Deus provoca é inveja. E é triste, irmãos, mas essa é a realidade, é verdade. Vejam no versículo 45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. E é claro que Lucas aqui ele generaliza, né? Nós não devemos compreender que todos os judeus procederam assim. Tanto é que no versículo 3 nós vemos outro tipo de manifestação, né? As pessoas interessadas, as pessoas atrás do apóstolo Paulo. O fato, irmãos, é que muitos judeus provavelmente eram aqueles que faziam parte da liderança judaica, quando viram quão bem-sucedida estava sendo a pregação do apóstolo Paulo, no sentido de as pessoas se interessarem, de as pessoas procurarem, de as pessoas seguirem o apóstolo Paulo. Veja que especialmente também, né, muitos gentios interessados naquela mensagem. Lucas diz que eles ficaram cheios de inveja, blasfemaram. Possivelmente aqui, irmãos, nós devemos entender que falaram mal daquela mensagem. Provavelmente eles ridicularizaram o Senhor Jesus e a mensagem apresentada pelos apóstolos, e eles passaram agora a não ouvir mais calados, né? Como eles se mostraram na primeira ocasião, naquela primeira oportunidade, que eles estavam ali calados, interessados, ouvindo, mas agora eles estavam contradizendo tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregava. E o fato, irmãos, é que eles se encheram de inveja, fazendo com que blasfemassem contra o evangelho e contradizessem aquilo que o apóstolo Paulo pregava. Lendo um autor reformado, irmãos, ele diz o seguinte: aquilo que você fizer
para atrair as pessoas para a igreja, vai ter que fazer o resto da vida. Aquilo que você fizer para atrair as pessoas para a igreja, você vai ter que fazer o resto da vida. Ou seja, se as pessoas forem atraídas, irmãos, por novidades, entretenimento, você vai ter que oferecer cada vez mais novidades, entretenimento, promovendo sempre entretenimento até o fim. Mas, se as pessoas forem atraídas pela palavra de Deus, irmãos, se as pessoas forem atraídas pela palavra de Deus, elas ficarão satisfeitas em receberem isso sempre. Ou seja, pregação da palavra e ensino. Elas vão estar sempre sedentas a aprender mais, a ouvirem a palavra de Deus, porque as pessoas desejarão sempre conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, se submeterem à palavra de Deus, porque a pregação do Evangelho tem esse poder de atrair, mas, infelizmente, irmãos, também tem esse poder, né, ou tem a causa, né, nas pessoas inveja, e isso nós podemos ver aqui, conforme Lucas ele relatou. Isso, irmãos, levou à rejeição dos judeus pelo Evangelho. Eles começaram a rejeitar o Evangelho. Os irmãos devem lembrar que quando o apóstolo Paulo se dirigiu a esta sinagoga em Antioquia da Pisídia, ele estava sugerindo que, embora tenha havido aquela rejeição do Evangelho por parte dos judeus lá em Jerusalém, Paulo estava na expectativa de que os judeus dessa cidade, eles abraçariam o Evangelho sem rejeitá-lo. Os irmãos podem ver isso lá nos versículos 26 a 28. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Ou seja, Paulo dizendo que os judeus lá em Jerusalém, eles rejeitaram o Evangelho. E agora, Paulo chega nessa cidade com a expectativa de que os judeus recebessem um Evangelho. E tudo começou bem aqui, né, irmãos? Parece o que nós lemos aqui, a partir do versículo 13 desse capítulo. Parece que tudo começou bem, aqueles irmãos estavam ali, ou aqueles judeus estavam ali ouvindo, atentos, muitos foram atrás de Paulo, mas nós vemos aqui agora os judeus rejeitando o Evangelho. E isso deu a oportunidade de Paulo estabelecer aqui um princípio. Paulo estabeleceu a partir daí um princípio que ele seguiria a partir de então. Qual é esse princípio, irmãos? Ele pregaria primeiro aos judeus, sempre, né? Essa era a orientação que o próprio Jesus deu. A eles estava reservada a promessa do Senhor, a promessa do Messias, a promessa da salvação. Mas, quando eles rejeitavam essa palavra, imediatamente o apóstolo Paulo se dirigia aos gentios, como está aí no versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. E no versículo 48, irmãos, nós passamos a ler que os gentios, que ali estavam abarrotando aquela sinagoga, ouvindo agora que a mensagem se dirigia para eles, e que havia esta oferta de salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus, Lucas registra que eles, ouvindo,
eles se regozijavam, eles glorificavam a palavra do Senhor, e diz o texto aqui que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Essa mensagem, irmãos, que muda o mundo, ela não causa só inveja, mas veja que ela causa também alegria, regozijo naqueles que, desde a eternidade, por causa da eleição soberana de Deus, eles foram destinados à vida eterna. Esse versículo 48, irmãos, ele revela, ele ensina claramente aqui uma doutrina que é muito cara para nós, que é a doutrina bíblica da eleição soberana de Deus para a vida eterna. Vejam que está tão claro, irmãos, porque em última instância, ali naquela sinagoga, todas aquelas pessoas, aquela multidão ouviu o Evangelho, a mesma pregação do apóstolo Paulo, todos tiveram acesso, todos ouviram a pregação do apóstolo Paulo, mas muitos rejeitaram. Muitos não deram ouvido. E por quê, irmãos? Porque outros, ouvindo a mesma mensagem, se regozijaram, nela glorificaram a Deus por causa dessa palavra que havia sido anunciada, pregando, e creram e alcançaram a vida eterna. Por quê? No versículo 48, aí nós temos a resposta. Porque eles haviam sido destinados para a vida eterna. Eles foram eleitos desde os tempos eternos. Deus os escolheu para a manifestação da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. E a razão última pelas quais, irmãos, uns ouvem o Evangelho e o negligenciam, o rejeitam, e outros ouvem o Evangelho e o aceitam, se regozijam, se alegram nele, passam a confiar exclusivamente em Cristo, é porque, irmãos, eles foram destinados e responderam positivamente a este Evangelho que muda o mundo, esse Evangelho de salvação em Cristo Jesus. O homem morto nos seus delitos e pecados, ele não pode fazer nada, irmãos. Ele não pode fazer nada para mudar a sua situação, a sua posição espiritual. E vejam, seria triste para os pregadores eles pregarem para pessoas mortas, que não têm condições nenhuma de mudar a sua situação espiritual. Mas o que mostra esse texto, irmãos, é que aqueles que foram destinados para a vida eterna, o Espírito Santo opera nas suas vidas através do anúncio da pregação do Evangelho, de tal maneira que, apesar da rejeição de muitos, outros ouvem porque foram predestinados, foram eleitos, o Espírito Santo opera nos corações deles. Essa obra que nenhum ser humano pode fazer, essa obra que nenhum ser humano pode realizar. E Deus faz com que nós, através da pregação da palavra, temos os nossos olhos abertos e passamos a glorificar a Deus. Nós somos como esses gentios, irmãos, a quem o Evangelho foi anunciado, e quando os nossos olhos foram abertos, nós nos alegramos, nós nos regozijamos e glorificamos a Deus, porque nós fomos destinados para a vida eterna. Nós fomos destinados para a vida eterna através dos decretos eternos, soberanos do nosso Deus. Mas essa mensagem que muda o mundo, irmãos, é uma mensagem que também se expande. Ela vai se expandindo, mesmo sem grandes recursos, sem mídia, ela tem essa capacidade de se multiplicar, de se divulgar. E isso, a gente pode ter certeza disso. Aliás, é uma coisa que nós podemos observar claramente nesse livro. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus que está no controle.
porque Ele mesmo estabeleceu essa forma. A pregação, ela é feita, o Evangelho ele é anunciado, e aqueles que foram destinados para a vida eterna, o Espírito Santo opera no coração dessas pessoas, e elas passam então a se regozijarem, a se alegrarem, né, porque foram destinados para a vida eterna. E, irmãos, aquilo que nós temos visto, e nós devemos, se for o caso, questionar cada um de nós, porque se esse Evangelho realmente atingiu o nosso coração, se esse Evangelho realmente abrir os nossos olhos, essa verdade não pode ficar parada em nós, irmãos. Ela não pode ficar estagnada em nós, mas por causa desse regozijo, por causa dessa alegria, há esse desejo de anunciar, há esse desejo de espalhar, há esse desejo de falar às outras pessoas essa obra grandiosa que Deus realizou na nossa vida. Mas essa mensagem que muda o mundo, irmãos, também ela suscita perseguição. Veja o que aconteceu também aqui em Antioquia da Pisídia. Aquela contradição dos judeus, inevitavelmente, ela resultou em perseguição. Aquelas pessoas que deveriam estar ali se regozijando por causa dessa mensagem de salvação, vejam que aquilo que a lei de Moisés não havia alcançado, né, o Evangelho trouxe essas boas novas de salvação pela graça de Deus. Vejam que eles não receberam, muitos não receberam esse Evangelho, e a inveja fez com que utilizassem daqueles recursos que eles tinham disponíveis para impedir, para atrapalhar a pregação do Evangelho. E o instrumento, irmãos, utilizado aqui foi a instigação. Eles instigaram as mulheres piedosas de alta posição, é isso que o texto bíblico diz, e nós devemos aqui entender que eram mulheres gentílicas, eram simpatizantes do judaísmo, elas frequentavam a sinagoga para ouvir os ensinos da lei, e os judeus, tendo acesso a elas, esposas de pessoas, oficiais importantes da cidade, eles instigaram nos ouvidos dessas mulheres, e dizendo que aquela mensagem era perniciosa, né, ia contra os ensinos de Moisés, de tal maneira, irmãos, que eles foram bem-sucedidos, e através dessa instigação houve grande perseguição contra o apóstolo Paulo e Barnabé. Parece até que João Marcos estava adivinhando, né, irmãos? Quando ele deu no pé, né, tirou o time e foi para Jerusalém. E o fato, irmãos, é que Paulo e Barnabé eles foram expulsos daquela cidade. E não devemos aqui imaginar, irmãos, que foi apenas uma expulsão verbal. Quase certamente nós podemos afirmar que o apóstolo Paulo, quando ele fala da sua vida, do seu currículo e vita, né, daquilo que ele passou no seu ministério, quando ele ali enumera várias formas brutais que ele sofreu pela perseguição, certamente nós podemos considerar que nesse momento, naquela cidade, Paulo, uma daquelas inúmeras, daqueles problemas que Paulo passou, certamente uma delas foi nessa cidade aqui. Portanto, irmãos, ao anunciar a mensagem, quando nós anunciamos a mensagem que muda o mundo, não vamos ter aquela postura romântica, né? Falar do Evangelho e muitas pessoas vão ali ficar interessadas e todo mundo vai absorver e todo mundo vai ficar querendo ouvir. Não é isso que nós temos visto, irmãos, e não é isso que a Bíblia está mostrando. Não vamos ter essa postura romântica. O Evangelho tem sim o poder de atração, o Evangelho salva, regenera, mas também nós vemos que causa inveja, contradição, suscita perseguição,
da parte daquele que, mesmo sendo religiosos muitas vezes, normalmente se dizem povo de Deus, mas eles estão mais para povo do diabo do que povo de Deus. No versículo 51, irmãos, Paulo e Barnabé, eles fizeram aquilo que Cristo havia ensinado, o que eles deveriam fazer, né? E os judeus, eles entendiam perfeitamente o que significava aquilo. Uma vez, eles fora da cidade, possivelmente num ambiente público, onde muitas pessoas puderam ver, eles sacudiram o pó dos pés contra aquela cidade, contra aquelas pessoas, como se dissessem assim: olha, a nossa parte nós fizemos, a mensagem foi proclamada, nós anunciamos o evangelho para vocês. E os judeus tinham esse costume, que eles compreenderam bem o que estavam fazendo, quando eles estavam saindo de uma cidade gentílica, né? Os judeus tinham esse costume. Quando eles estavam saindo de uma cidade gentílica, eles sacudiam a poeira das sandálias, como se eles dissessem assim: olha, esse é um povo impuro, e nós estamos deixando esse povo impuro. E, num certo sentido, era o que Paulo estava dizendo. Paulo e Barnabé estavam dizendo ali, irmãos, aqueles que tinham por sobrenome judeu, né, por terem rejeitado o evangelho, eram, na verdade, indignos. Eles eram, na verdade, indignos da grande salvação. Eles eram impuros por negarem, por rejeitarem o evangelho de Cristo Jesus. E no versículo 52, irmãos, o último versículo da passagem que nós lemos, mostra que essa mensagem que muda o mundo é a única mensagem que pode produzir aquilo que o mundo tanto quer, aquilo que o mundo tanto deseja, que é alegria, alegria verdadeira. O mundo, irmãos, ele vive em busca de um significado, de respostas. E é por isso que as pessoas elas apostam a sua vida em bebidas, drogas, prazeres, comida, consumismo, lazer. As pessoas buscam, elas apostam a vida delas, mas não encontram alegria genuína, elas não encontram alegria verdadeira que somente aquele que conhece Cristo Jesus, ele tem no seu coração. Vejam, irmãos, que os ministros, fazendo aquilo que o Senhor ensinou, saíram para outra cidade para anunciar o evangelho, mas eles deixaram ali na cidade discípulos de Cristo transbordando de alegria. É isso que o texto fala, irmãos. E cheios do Espírito Santo, essas duas coisas que vão sempre juntas. O Espírito Santo produz no coração do crente uma satisfação, uma alegria que, independente da situação pelas quais elas passam, elas estão satisfeitas, elas estão alegres. E apesar da violência com que foram expulsos Paulo e Barnabé, eles não deixaram ali naquela cidade um grupo de crentes tristes, murmurando, moribundos, desapontados. Não, irmãos, eles deixaram ali pessoas regozijando, transbordando de alegria, porque no coração deles estava o Espírito Santo, que os havia mudado. Agora eles tinham o sentido da vida, agora eles compreendiam verdadeiramente o que significa a vida, significa o que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, o que é que significa realmente quem nós somos, para onde nós vamos, de onde nós viemos. Todas essas respostas, elas passam a ser respondidas quando nós conhecemos Cristo Jesus, o Evangelho, a Palavra de Deus. Nós conhecemos todas essas coisas. E aqui, irmãos, está a maneira, né, o meio, a mensagem que exalta a soberania graciosa de Deus, a ação expiatória de Cristo Jesus,
que essa mensagem que oferece a oferta de perdão diante de Deus por Cristo Jesus, que exige arrependimento e fé por parte das pessoas, e que também ela destaca o perigo daquelas pessoas não darem ouvidos a esse evangelho. Não é, irmãos, essa mensagem não é o que eu penso, não é o que nós pensamos, não é aquilo que nós achamos, não é aquilo que nós sentimos. Eu não sei se os irmãos notaram quantas e quantas vezes os versículos que nós lemos falam da palavra de Deus. Palavra de Deus. Versículo 44, 46, 48, sempre enfatizando, irmãos, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E esse é um instrumento, irmãos, esse é o meio aqui, e aqui nós temos um encorajamento para todos nós, irmãos. Esse é um encorajamento, porque o evangelho, quando ele é pregado genuíno, de forma genuína, sem mercadejar, sem inventar entretenimento, formas de atrair as pessoas, novidades para que as pessoas venham. Essa ideia de que os jovens estão se afastando porque estão vendo na igreja coisas que não atraem. Não é isso, irmãos, que vai segurar jovem nenhum. É a palavra de Deus. O que atrai, o que converte, o que faz com que o Espírito Santo haja no coração, nas nossas vidas, e transforme o nosso ser, e nos converta a Deus, irmãos. É a palavra que é pregada, é o ensino, é a doutrina, é o ensinamento. Spurgeon, ele se referindo ao Evangelho, ele diz: não é preciso defender um leão, né? Como se ele dissesse, não é preciso defender o Evangelho, basta abrir a jaula e ele se defenderá sozinho. O que nós precisamos fazer, irmãos, nós não precisamos defender o Evangelho, é preciso anunciar o Evangelho, irmãos. É preciso falar dessas boas novas. Talvez esse seja o grande problema das nossas vidas, irmãos. Nós não anunciamos. Nós não anunciamos as boas novas de salvação. Esse é o meio, irmãos. Esse é o meio que Deus estabeleceu para que pessoas que foram chamadas, eleitas desde os tempos eternos, elas ouçam esse evangelho e o Espírito Santo haja com poder, e as pessoas passam a se regozijar, elas passam a se alegrar por fazerem parte da igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós não fiquemos calados, para que esse evangelho que tanto nos transformou, que tanto nos dá alegria, tanto nos dá essa satisfação, não fiquemos para nós, irmãos, não prendamos, não os guardemos para somente usufruirmos dele sozinhos, mas que nós possamos falar, abrir a boca, falar desse evangelho de salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.